Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal do Fábio Inácio, professor Fábio Inácio. Hoje nós vamos fazer mais uma análise de edital. Saiu o concurso para Marília, cidade do interior, uma cidade agradável, uma cidade com mais de 200 mil habitantes, né? 240, se eu não me engano. Então, uma cidade importante aí do interior de São Paulo. E saiu o concurso aí com cargos, né? Inclusive para diretor, 2 vagas, mas tem cargos para professor, bastante vagas. E como eu sempre falo aqui com vocês, né? Nós fazemos uma análise do edital olhando o edital. Eu não gosto de fazer aqueles resumos e tal, porque, gente, a minha dica importante é que você leia o edital. Você precisa ler. E aí você tem que pegar aquela parte dos conteúdos e colocar no seu caderno de estudos para que você possa, né, estudar olhando. Se você não lê o edital, você começa mal, né? Então, leia o edital. Vamos lá? Aí, gente, no canal tem várias aulas aí, inclusive revisão de provas de Sorocaba, que foi um dos últimos concursos aí da Banca Vunesp. Prefeitura de Marília, né? O edital aqui, Fundação Vunesp, que vocês conhecem, tem várias aí aulas de revisão de legislação no meu canal, inclusive da prova de Sorocaba. Aqui apenas o começo, falando da questão do Covid, né? Então, do uso de máscaras, tem que fazer prova agora com as máscaras. Lá em Marília, o concurso público é para provimento de vagas do regime estatutário, certo? Regime que todos conhecem, né? Regime dos funcionários públicos. Prefeitura Municipal de Marília. E aí nós vamos ver agora a tabela de vagas, tá? Então vai ter para atendente de escola merendeiro, olha aqui, ensino médio completo, auxiliar de desenvolvimento escolar, tá? Então, nós vamos ter aqui também, para este cargo aqui, 4 vagas, aqui 7 vagas, aqui o salário de 1.637, aqui de 1.708. Eu vou falar, tem mais um benefício aí. Diretor de escola, 2 vagas, 4.235 e o salário de 5.647. Você tem que ter experiência no mínimo de 5 anos na docência na educação e o curso de pedagogia. Professor de educação especial, 1 vaga. Olha aqui, mas tem, eles têm uma gratificação aqui de 1/3, ó, então o salário vai para 5.647. E aqui na educação especial, para 2.511 por 20 horas semanais, tá? E aí tem que ter aqui, ó, pedagogia, com habilitação na área de educação especial, ou pedagogia e pós-graduação em educação especial. Professor de EMF, ó, bastante vaga aqui, 17 vagas, salário 2.416, aí total aqui com a gratificação de 1/3, 3.222, também tem que ter pedagogia aqui, 27 horas semanais de trabalho. EMEI, professor de EMEI, bastante vaga, 26, salário de 1.790, com a gratificação, né, de 1/3, 2.386 por 20 horas semanais. E professor de inglês, 1 vaga, 20 horas, total do salário 2.38681. E aqui, ó, precisa ter letras e com habilitação em inglês. Tem lá, qual o benefício que tem? Um vale alimentação no valor de R$360, tá? E também tem um plano de saúde que a prefeitura custeia até 20%. Olha só. Então, são 2 benefícios aí importantes para você que está pensando em prestar o concurso de Marília. Gente, para se inscrever, né, o candidato tem que ler o edital, como eu sempre falo, a gente faz aqui um resumo, ter idade igual a 18 anos, se do sexo masculino está em dia com o serviço militar, ser eleitor e estar quite com a justiça eleitoral, ter os requisitos exigidos, né? Muita gente pergunta assim, mas eu não acabei a faculdade ainda. Se você passar e na época que você for convocado, você concluir até lá, não tem problema. O que você precisa para tomar posse, no dia da posse, você está com a documentação certa, certo?
Então, né, não registrar antecedentes criminais, aqui todas as regras que você tem que cumprir, né, para você ser um servidor público. As inscrições, elas vão do dia 30 até o dia 10. Então, se você fizer sua inscrição até o dia 10, você ainda consegue pagar o boleto até o dia 11, tá? No horário oficial de Brasília, você precisa acessar o site da VUNESP, que é o www.vunesp.com.br. É tranquilo isso. E lá você tem o link, aí você vai preencher. Muitas pessoas que já estão acostumadas a fazer concurso da VUNESP já tem até inscrição, né? E qual é o valor da taxa? R$ 64 para quem é curso médio. Aqueles cargos que nós vimos lá que exigem apenas o médio, 64, 68. Não sei porque eles colocam essas taxas com valor quebrado, né, de centavos, mas enfim. Superior 94,10. E aí, ó, você pode pagar até o dia 11 aquilo que eu falei. E aí é importante você estar atento às datas. Até 10 de setembro é a inscrição. Até dia 11, assim, se você fez inscrição até dia 10, você consegue pagar no dia 11. Tá? Não é até o dia 11 não, hein? Presta atenção. Aqui as regras de pagamento, né? Cuidado aí quando você faz pagamentos via eletrônica, tem as regrinhas aqui para você não pagar fora do período, certo? E aí, depois do fim do período, não tem mais jeito, tá? Então, você precisa estar muito atento a isso. Paga antes, né, para evitar problema, certo? E aí você, ó, tem um item aqui, ó, é de inteira responsabilidade do candidato a manutenção sob guarda do comprovante de pagamento. Se dá algum problema, gente, é raro acontecer isso, mas se der, né, você tem lá o seu comprovante, caso haja algum problema com a sua inscrição, tá? Então, não há devolução, né, da inscrição, depois de feita você não tem mais devolução, mesmo que você faça em duplicidade, não tem, tá? Então, muita atenção nisso. Outros itens importantes aqui, né? Que você vai preencher lá seus dados cadastrais, preencha de forma correta. Se você tiver algum problema com dado cadastral, depois você pode arrumar, né? Você deve colocar todas as informações verídicas lá, tá? A solicitação da isenção de inscrição é importante. Isso aqui, ó, você fala, eu tô com pouco dinheiro, professor. Então, se você é doador de sangue, ó, e tem 3 doações no período de até 365 dias, você entra com taxa de isenção. E a mulher, 2 doações de sangue, né, em 365 dias. Olha só, tem umas oportunidades de você não pagar a taxa. Doador de órgão também, olha aqui, ó. Aí tem as exigências, né? Para quem é doador de órgão, aqui, ó. Comprovante de doação de sangue, cópia simples, né? E aí todas as regras aqui para você ser isento. E aqui, ó, vai falar o seguinte, no caso do doador de órgãos, né? A gente precisa do laudo médico aqui, ó, a VUNESP, né? Eu não, a VUNESP precisa do laudo médico. Então tá aqui retratado no item B aqui, certo? E aí você consegue isenção dos documentos. Tudo isso você faz pela internet, ok? Enviando os documentos, tem um prazo, tá? Para isso, muita atenção no prazo da isenção, certo? E aqui, ó, aí ele fala aqui, ó, no item 4.310, aqui, ó, a partir das 10 horas de 23 de novembro de 2020, o candidato deve verificar no link correlato a esse concurso resultado das análises de solicitações de isenção de pagamento de taxa de inscrição, que foram deferidos e indeferidos, tá? Observando os motivos do indeferimento. Então, você pode, aí você vai fazer isso, aí lá no dia 23 você vai consultar no site se sua solicitação foi deferida ou indeferida. E aí você tem direito também a recurso, certo? Então, muita atenção nisso. Olha só, se a sua solicitação, isso é importante,
de isenção deferida ou seu recurso deferido, terá sua inscrição validada e não será gerado boleto para pagamento. Se sua solicitação for indeferida e seu recurso indeferido e você quiser participar do concurso, aí você vai ter que digitar lá, entrar no link, digitar o CPF, imprimir o boleto e pagar. Então, até 11 de dezembro. Olha só, o candidato, mesmo que ele seja indeferido, ele pode ir lá e fazer, né, a sua inscrição até 11 de dezembro. Pessoa com deficiência, toda a regra aqui, ó. E aqui, ó, obediência à lei municipal, certo? 3905, 5% das vagas existentes reservados a pessoas com deficiência. Então, aqui a regra, ó, a cada fração de 10 candidatos nomeados, a 10ª vaga será destinada a candidatos com deficiência. Então, você, pessoa com deficiência, deve estar atento também nessa parte do edital. Lembrando, gente, que você tem que provar, né, a deficiência com laudo médico. Então, precisa estar muito atento a isso. Às vezes as pessoas colocam algumas deficiências que não se enquadram na questão da deficiência, tá? Na definição do que é uma pessoa com deficiência, certo? Então, muita atenção nisso. Também tudo aqui pelos meios eletrônicos, né? Você tem que mandar a documentação pelos meios eletrônicos e tem, né, um tempo para você fazer isso, tá? Tem um prazo que é menor do que o prazo da inscrição do concurso. Tudo bem? Então vale a pena você, ó, aqui, ó, a partir das 10 horas, né? Fala dos deferimentos e indeferimentos às solicitações de prova ou condição especial, que vai ser aqui, ó, a partir das 10 horas de 26 de janeiro de 2021, no endereço da VUNESP, tá? Então vai ser publicado lá também em 2021, às 10 horas, a lista oficial exclusiva da relação dos candidatos que interpuseram recursos, tá ok? Então, atenção, isso aqui para pessoa com deficiência. Então, vale a pena uma leitura atenta disso. Candidato que participa de júri, né, tem exercido a função de jurado, solicitação de candidatas lactantes e solicitação do nome de uso social. A VUNESP, ela muitas vezes usa essa questão da função de jurado como um critério de desempate, tá? Então, você que participa aí como jurado, né, de júris na justiça, você precisa também fazer lá a sua menção, mandar a sua documentação, porque isso conta também, certo? E não perca essas oportunidades. Candidatas lactantes, aquelas que vão precisar amamentar durante a prova, também tem que colocar isso lá na hora para garantir todos os seus direitos, né, de acompanhante, né? Então, toda a situação que a lactante precisa também está aqui no edital e você precisa estar atento a isso. Ou solicitação do nome do uso social. Então, isso é uma questão também, é um direito, tá, da pessoa usar o nome social. Professor, o que é o nome do uso social? Às vezes é aquela pessoa que nasceu biologicamente, por exemplo, o homem, mas usa um nome feminino, tem um gênero, né, feminino. Então, ela quer ser chamada por aquele nome, ou o contrário também. Então, ela pode ter o nome do uso social. Ela na identidade é João, mas na verdade ela usa o nome Patrícia. Então, é o nome social dela. Ela vai usar esse nome social, tem direito também. Eu tenho até uma aula lá que eu fiz sobre Sorocaba, tem uma lei sobre isso, e eu coloquei lá também sobre essa questão. Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. Então, vamos ver aqui. Atendente de escola, merendeiro. O que ele vai fazer? Língua portuguesa, matemática ou ensinamentos específicos. 15 de português, 10 de matemática e 25 de conhecimentos específicos. A prova do atendente de escola, merendeiro, é à tarde. Auxiliar de desenvolvimento escolar, mesma coisa do que o do merendeiro.
só que a prova é de manhã. Então dá para quem tem ensino médio, dá para fazer de manhã uma prova e de tarde outra. É puxado, né? Mas tem pessoas que gostam de fazer isso. Diretor de escola municipal vai fazer prova de língua portuguesa, 10, de matemática, 10, de atualidade, 5, de noções de informática, 5. Olha só, hein? Pedindo aqui para diretor noções de informática e matemática, que muita gente fica ali com medo da matemática. A prova será à tarde e conhecimentos específicos 30. E tem a prova de títulos também, que é posterior, tá? Depois a VUNESP marca uma data para você mandar seus títulos. Professor de educação especial, língua portuguesa 10, conhecimentos pedagógicos e legislação 20 e conhecimentos específicos 30. Vai ser de manhã. Professor de EMF, língua portuguesa 15, matemática 15, conhecimentos pedagógicos e legislação 30. Tem muitas aulas sobre legislação no meu canal, viu, gente? Constituição, ECA, LDB, alguns pareceres que vão cair na prova. Aí eu só vou atualizar o artigo 212 da Constituição, que foi recentemente modificado, tá bom? Que é o artigo que trata do Fundeb. Professor de EMEI, olha aqui, língua portuguesa, né? Então muita gente comemora. Professor de inglês, também aqui, ó, língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos de legislação, conhecimentos específicos. Todos esses aqui últimos que eu falei, gente, tem avaliação de títulos, né? Que é posterior, tá bom? Vamos lá. Prova terá duração de 3 horas, sempre com 5 alternativas, no caso de merendeiro e de auxiliar de desenvolvimento escolar. Cargo de diretor, professor de educação especial, EMF, EMEI, inglês. Aí já a prova é 3 horas e meia, também com 5 alternativas. A prova objetiva ela é de caráter eliminatório e classificatório. E a prova de títulos, gente, ela é eminentemente classificatória, tá? Então, uma prova é eliminatória e classificatória, a outra de título é apenas classificatória. Prestação de provas, vai ser em Marília, obviamente, né? Às vezes tem cidade que faz até nos municípios vizinhos, como está escrito aqui. Se tiver muito inscrito, o que acontece? Vai para os municípios vizinhos ali, tá? E a VUNESP não assume qualquer responsabilidade quanto às eventuais despesas dos candidatos. Você que é concurseiro viajante, que nem eu, né? Às vezes presta concurso lá, aqui, naquela cidade do interior, aí a gente sabe que essas despesas é por nossa conta e risco. Aqui as datas, né, serão divulgadas aí no Diário Oficial, e a VUNESP também vai divulgar as datas onde serão as provas, né? Então a gente tem que ir acompanhando sempre na página da VUNESP. Aqui os contatos da VUNESP, telefone, para você checar alguma informação. Quando fala da prova, sempre importante chegar com antecedência de 30 minutos. Aí aqui fala, ó, caneta transparente de tinta preta, lápis preto e borracha macia. Quem já conhece a prova da VUNESP sabe que eu estou falando aqui é óbvio, né? Mas muita gente não conhece, então atenção. Aqui, gente, documento, identidade, carteira de trabalho, né? Carteira de motorista, mas leva aquele documento, tem vários documentos, mas leva os clássicos, né? Para não ter problema, para não ter dificuldade, para você não... Você tem que levar máscara e máscara reserva e álcool gel, certo? Isso agora, devido à pandemia, é um protocolo exigido. Não aceita protocolo de documento. Gente, é o documento original. Não me aparece com xerox lá, pelo amor de Deus, né? Vai com documento. Se você perdeu o documento, aí você tem que, antes da prova, né, se vira, arruma lá um documento. Se não está com a identidade, arruma carteira de motorista, carteira de trabalho, enfim, o passaporte, tá? Mas cuidado, sempre aquilo que eu falo.
arruma a sua documentação. Candidato, que celular, aquela velha história, tem que desligar o celular, cuidado com os alarmes, se disparar você pode ser desclassificado. Então, você tem que colocar no saquinho lá, fechar, muita atenção. Se você mora em Marília, conhece onde você vai fazer a prova, não leva celular não, gente. Não leva. Se você mora perto, não leva. Tá? Evita. Boné, gorro, relógio, não pode. Tá? Protetor auricular, não pode. Tudo isso você não pode levar. Certo? Fundação VUNESP, portão é fechado impreterivelmente no horário, então muita atenção, cuidado, para não ter problemas, certo? Evite levar qualquer material desnecessário, porque se você perder, a VUNESP não se responsabiliza, tudo bem? Evite atraso, ausência. Na prova lá sempre o fiscal vai estar informando de meia em meia hora o tempo da prova, então isso é normal. Você vai lá, não pode relógio, aí ele fala, ó, começou a prova às 14 horas, 14h30 ele vai marcar na lousa, 15 horas ele vai marcar na lousa, para você ir regulando o seu tempo, tá? Essas informações mais gerais da prova. Eu sempre falo para o candidato ler o edital, gente. Né? A prova vai ser aplicada quando? 21 de fevereiro. Ó, tem tempo para se preparar, hein? Estamos aí entrando em novembro, dezembro, janeiro. Janeiro é bom, que é um mês de férias. Então, um tempinho legal para se preparar para essa prova até 21 de janeiro. Olha aí, 21 de fevereiro. Olha, eu já mudando a data da prova aqui, certo? Então, importante que você esteja atento aí. A prova de títulos, como eu falei, ela é realizada depois, né? Então, eles vão marcar uma data para você entregar os títulos via internet. Isso é importante porque conta ponto. Agora, só concorre à prova de títulos quem tem obtido no mínimo 50% de acertos na prova objetiva. Tá? Então você precisa acertar metade da prova. Se você não acertou metade da prova, não está nem classificado. Tudo bem? Classificado que eu digo para entrega de títulos, certo? Então, gente, muita atenção nisso. Documento, julgamento das provas, né? Aqui tem os critérios, vale de 0 a 100 pontos, certo? Não tem redação nessa prova, porque o último concurso lá de Sorocaba tinha redação. E os títulos, vale quanto? Se você tiver um diploma de doutor na área de especialização, o máximo é 1, né? Você só pode 1. O valor máximo é 2,5 e 2,5. Se você for mestre, aceita um mestrado, o valor é 1,5, 1,5. E se você tem pós-graduação, lato sensu, especialização, com carga horária de no mínimo 360 horas da educação, certo? Ou especialidade aqui concorre, você pode apresentar duas, valendo meio ponto cada uma, somando no total 1 pontinho, tá? E aí sim, depois sai a classificação geral, depois de tudo, depois das provas, dos pontos, tá? Isso para aqueles cargos que exigem títulos, né? Diretor, professor, tudo bem? Aqui tem os critérios de desempate, ó, com idade superior a 60 anos, ó o item D aqui, ó, quem for jurado, né, tem direito a desempate. Às vezes a pessoa fala assim, mas é só o item D, né? Aí tem os critérios aqui, ó, quem acertou mais em conhecimentos específicos, língua portuguesa. Mas, gente, uma prova muito fácil, e às vezes acontece da VUNESP fazer umas provas onde muita gente vai bem, os critérios de desempate são importantes. O primeiro critério é a idade. Se o candidato tem mais de 60 anos, ele passa na frente dos demais se empatar, tá, gente? É o critério de desempate e classificação final. E isso vale para todos, né? O que muda é aqui, ó, que conhecimento específico sempre é a segunda, depois língua portuguesa, matemática, isso tem uma variação de acordo com o cargo, mas são os critérios de desempate que é importante você conhecer, está no item 11 aqui, tá? Recurso, gente, acabou a prova, você viu lá, ó, a interposição de recurso é de 3 dias.
acabou a prova, não, você está fazendo a prova lá, pintou uma dúvida na questão, você acha que a questão está errada, não é na hora lá da prova que você vai resolver isso. O fiscal não sabe nem da elaboração da prova. E aí você, depois da prova, depois que a VUNESP divulgar a prova, o gabarito, aí vai abrir o período para recurso. Aí você entra com recurso. Não vai ficar causando lá na prova tumulto, né? Porque na hora da prova se concentra em fazer a prova, tá bom? Então aqui é a parte dos recursos, aí toda a parte de recurso, como você vai entrar, o que você vai fazer, como justifica, tá bom? Então, gente, é sempre importante você dar uma olhada nessa questão aqui. Classificação final, depois dos títulos, depois de encerrado todos os processos de recurso e tal, aí sai a classificação final, a classificação geral com a colocação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e aí depois tem mais um período de recurso, aí sim, realmente o final do concurso. Aí a nomeação, o que todo mundo quer, ser nomeado, né? Aí a prefeitura é que vai ter que chamar os candidatos aprovados dentro dos números de vagas para nomeação. Fábio, pode a prefeitura chamar mais? Estão falando que tem 2 vagas ali de tal cargo. Pode a prefeitura chamar mais? Sim, pode, claro. No meio do caminho pode aparecer vaga, alguém pode exonerar, alguém pode pedir exoneração, alguém pode mudar de cidade, alguém pode falecer, alguém pode aposentar, e aí abre vagas, né? E aí, lógico, as pessoas são convocadas de acordo com as vagas. Aqui, gente, a documentação, caso você seja aprovada, que nós já estamos você já vai estar para nomeação. Aqui os documentos que a prefeitura vai exigir para você tomar posse. Então é importante, você fez a prova, foi bem, já vai dando uma olhada no que precisa para você ir adiantando, né, as documentações, tá? Então, ó, tem uma série de documentos aqui, né, que você precisa providenciar e é importante, ó, até conta aqui, ó, no banco, eles já dão até o banco aqui, ó, Bradesco, tá? E aí os exames, né, tem exame médico, enfim. E aí, se você não comprovar essa documentação exigida, você não toma posse, tá? Aqui tem as disposições finais, onde fala as regras gerais do concurso, sem muitas novidades nesse edital. É um edital tradicional da banca, e aqui a função de cada um é importante que você leia, gente. Tem muita gente que assume o cargo e depois fica reclamando. Não reclame, agradeça, tenha gratidão. O que faz o merendeiro, o que faz o auxiliar de desenvolvimento escolar, né, o atendente de escola merendeiro, e é importante você saber para depois o diretor de escola, o professor, enfim, aqui todas as atribuições dos cargos. E aí, finalmente, esta parte que eu considero aqui a parte mais importante do edital, é o que você tem que estudar, gente. Não adianta você ir para uma prova e não saber o que você tem que estudar. Chega lá, cai matemática, cai português. Gente, né? O candidato tá ali perdidaço. Gente, e assim, e essa parte aqui, ó, você que vai fazer merendeiro, língua portuguesa aqui, ó, matemática, você tem que pegar isso aqui, tirar, imprimir e colocar no caderno ali que você está estudando para você ver o que tem que estudar. Ó, isso aqui é o clássico da VUNESP. Sempre cai crase, sempre, gente, sempre cai uma questão de crase. Interpretação de texto, sinônimos e antônimos, sentido próprio e figurado das palavras, pontuação. Então aqui é clássico. Matemática também é um clássico. O clássico, regra de 3, que aparece demais. Geometria, então você precisa estudar. Quer passar? Vocês viram lá que matemática tem um peso importante, precisa estudar. Eu tenho dificuldade em matemática. Estuda, se prepara, se dedica, organiza a sua rotina de estudos por dia, por matéria, faz questões da prova, olha provas anteriores, vê como é que está perguntando em matemática, língua portuguesa, faz as provas anteriores, é assim que você se prepara. Tem que ter rotina e tem que ter disciplina, tá?
Eu fui aprovado em vários concursos por causa disso. Rotina, disciplina e estudo. Onde eu estou mais fraco? Eu ia, corre atrás, estuda. Tá bom? Aqui o conteúdo, veja. Você que vai fazer, tem aqui no meu canal Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição, que eu vou atualizar o artigo 212, Código de Ética dos Servidores de Marília, que eu vou tentar gravar um vídeo aqui para ajudar vocês, tá bom? Ensino superior diretor aqui, vamos para o diretor já, falei aqui dos cargos de ensino médio rapidamente, olha assim, ó, primeiros socorros, combate ao bullying, tá vendo? Eu vou tentar gravar esses vídeos aqui para vocês. Aqui, ó, esse já tem no canal do ECA. Então, muita atenção aí. Eu vou preparar um material aí só para Marília, só para Marília, aqui para a galera que vai prestar o concurso de Marília. E aqui, gente, ensino superior completo, diretor. Olha o que cai para diretor aqui. Matemática, atualidades também. Língua portuguesa é o clássico. E aqui, ó, noções de informática. Gente, informática, hein? Legal. Eu gosto quando pede informática. Porque eu sou professor de informática também. Mas, assim, eu sei que tem muita gente que vai prestar cargo e vai sofrer. Vou ver se eu preparo algum materialzinho, pelo menos comentar questões de informática da Banca VUNESP, para a galera que vai prestar para diretor aí. Aí o conhecimento pedagógico, né? Aqui alguns autores clássicos, Arroio, César Coll, que a VUNESP gosta muito. Vou citar aqui o Crispino, que a VUNESP também gosta de perguntar bastante, Emília Ferreiro, uns clássicos aqui, Gadotti, Hoffmann, que é o preferido da VUNESP, Paulo Freire também, que a VUNESP sempre traz uma pergunta, Francisco Ibernon, Libânio também, muitas perguntas do Libânio nas provas da VUNESP, Luke também cai bastante na VUNESP, os outros que eu não citei caem um pouco menos, né? Mas esses aqui que eu citei caem demais, Mantuan também, nossa, cai muita questão da Mantuan, Morin, né? Esse é o Morin, Jean Piaget, Vitor Paro também, um dos prediletos aí da VUNESP, Perrenot também, Rios, Terezinha Rios também cai bastante. Eu posso estar falando, mas eu estou falando dos prediletos aqui. O Celso Vasconcelos também aparece bastante nas provas da VUNESP. E assim, aí uma Veiga, esse aqui também, eu gravei sobre o PPP, mas não é esse livro que está pedindo aqui, né? Aqui está pedindo, não, é esse mesmo aqui, Escola Espaço do Projeto Político Pedagógico, então também é um livro que aparece bastante. Thelma, também o diálogo entre o ensino e a aprendizagem, também cai demais. Então, gente, aqui, ó, Constituição Federal, ECA, todos esses tem aqui no meu canal. Aí aqui, ó, esses eu vou gravar, né? A lei que altera aqui a questão da história e cultura afro. Esse aqui eu tenho no meu canal, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tem lá no meu canal, tá? E algumas outras resoluções também você vai encontrar lá. E aí tem as específicas aqui de Marília, essa nós vamos tentar gravar o máximo possível, assim como nós fizemos com Sorocaba, tá, gente? Então, aqui educação especial também trazendo, e aí educação especial segue praticamente a mesma coisa, só mudando aqui algumas questões, né? Não tem informática, por exemplo, aí o conhecimento pedagógico e de legislação, os autores pedagógicos aqui, praticamente aí repete bastante, alguns específicos para a educação especial, a documentação de Constituição, que é um pouco mais reduzida do que do diretor, né? O diretor é bem mais. Essas resoluções aqui eu vou gravar também para vocês, mas já tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, algumas questões da Constituição, da Constituição também estão colocadas, tá? Então você vai achar isso no canal também. Aí tem os conhecimentos específicos aqui, né? Da educação especial, e aí algumas resoluções, autores. Esse livro aqui, que eu estou querendo fazer um vídeo sobre ele, Diferenças e Preconceitos na Escola, vamos ver se eu consigo.
que o pedagógico eu demoro um pouco mais para gravar, tá? Meu foco é bastante na questão da legislação. Aqui, professor de MF e EMEI, que é o mesmo conteúdo, tá? Olha, aqui é o mesmo conteúdo, tanto de pedagógico, aqui, ó, Delia Lerner, que eu tenho lá um vídeo no meu canal, Ler e Escrever na Escola, o Real, Possível, Necessário, livro que aparece muito nas questões da VUNESP. Aqui também de legislação, então você vai encontrar lá a lei federal, ECA, Constituição, muita coisa, algumas resoluções também você vai encontrar no canal. E aqui a questão do professor de EMEI, que traz os conhecimentos específicos, né? Aqui é o geral é igual tanto para EMEI quanto para o cargo da MF, tá? E aí tem os conhecimentos específicos. Ó, os gerais aqui são iguais, né? Português e matemática, de EMEI e MF, e aí você tem o específico para MF, certo? E o específico para EMEI, aqui, ó, tá? Mas também você tem muita coisa aí que acaba sendo parecida, né? Parecida, a ideia, alguns autores aparecem nos dois editais. O importante, gente, aqui também a questão da Constituição, aqui coloca a base comum, né, da página 7 a 21, e aqui coloca a BNCC, que eu também vou gravar sobre esses temas. Aqui a Constituição, que tem lá no meu canal, a LDB, que também tem os principais pontos, a resolução também, que tem lá, resolução da educação infantil, falta gravar outra. Mas assim, se você analisar a prova, elas, né, dá para você que quer prestar para os dois, conseguir equacionar aí o seu estudo para as duas provas, tá? Porque muita coisa aproveita. O ideal é você focar em uma, mas se você quer ter duas oportunidades, dá para fazer. Língua portuguesa e inglês aqui, né? Para cargo de inglês, aí você tem também os autores. Pedagógico é basicamente, aparece muita coisa que aparece nos outros também. O ideal, gente, é você pegar isso aqui, ó, essa bibliografia, a questão da legislação, como eu falei, imprimir, colocar num caderno e organizar a sua rotina de estudo, gente. É fundamental, tá? E assim a gente encerra a análise desse edital. Vocês viram que o que eu quero trazer aqui para vocês? Primeiro, precisa pegar o edital, pegar essa parte de conteúdos, legislação, separar num caderno, né? Colocar ali na capa, imprimir, colocar, e você organizar uma rotina de estudos. Banca VUNESP é uma banca bastante previsível, tem muita prova disponível. No meu canal tem análise da legislação das provas de Sorocaba, que foram agora, em 2020. Então, é muito fácil você identificar as características da banca, como que a banca pergunta, e isso facilita muito para o candidato, tá bom? Então, a gente vai trabalhar aí a questão de Marília também, algumas questões específicas da legislação municipal, da questão do município de Marília, para que você possa aí estar estudando e ir bem na prova. Tá bom, gente? Obrigado, acompanhe o canal, se inscreva, clique aí, curta, porque as novidades de Marília vão sair e aí você vai ser notificado para você poder assistir os vídeos, tá bom? A ideia do canal é uma questão de gratidão, eu sempre falo isso, por tudo que os concursos públicos me proporcionaram e dividir isso com vocês. E quando você passar, né, você que é da região de Marília, passar a fazer parte desse canal, você vai conhecer bem a nossa ideia e a nossa filosofia de trabalho aqui. Tá bom, gente? Obrigado e até uma próxima.